Bom dia, gente que está assistindo a aula gravada. A gente vai começar agora com a correção da página 31. 31, que foi a atividade de casa. Na segunda questão, a gente tem alguns significados, a gente tem que colocar, de acordo com o texto que foi lido, quais eram as palavras. Vou agora, para a gente ver como que ficou. Página 31. A primeira ficou hope. Segunda, Holly. Terceira, Holly. Upwards. Undertale. Terry. Debris and Hurt. Certo? Essa foi a ordem correta da segunda questão. Bom dia. Vamos agora para a terceira questão, que era para a gente marcar verdadeiro ou falso, de acordo com o texto que foi lido, certo? Deixa eu ligar o outro ventilador. Só um momento, gente. Agora a gente vai fazer a correção do verdadeiro ou falso. Letra A, verdadeiro. True. Scientists agree that the pyramids were the tallest man-made structure in the world for over 3,800 feet. Cabe doador? Pode. Certo? Na correção da terceira questão. True, false, false, true, false, true. Abre no livro. 31. Unidade de casa. Aí está corrigindo. Seis, Vitor. Essa. 31. Isso. Parágrafo. A quarta questão são respostas pessoais. Vocês deveriam ter feito, que é acerca de vocês, né? Se vocês gostam de ler livros, por que você lê os livros? Quantos livros você leu nesse último ano? Certo? Quais os tipos de livros que vocês gostam de ler? Nessa letra E pode marcar mais de uma alternativa. E, de acordo com as suas preferências, marcar de 1 a 5 os livros que tem aqui, certo? Alguma dúvida relacionada à atividade de casa? Foi apenas a segunda e terceira questão que eu posso corrigir. E a quarta são respostas pessoais. Bom dia a quem está entrando agora. Oi? Estou ouvindo. Isso aí é o quê? Isaías? Deixa eu ver. Até agora ele não entrou, não.
Daqui a pouco ele chega, certo? Corrigida a página 31 e 32, que são respostas pessoais, a gente vai para a página 33, que é de classe. A gente vai completar esse texto com as palavras que tem aí no quadro acima. Não precisa escrever as palavras, porque são frases, a maioria são frases. Então, você pode escrever o número que está ao lado, certo? A gente vai ler o texto e vai completar com esses números aqui, que são frases ou palavras. Página 33, quinta questão. Vou dar 5 minutinhos para a gente concluir essa questão, certo? Quinta questão da página 33, completar o texto de acordo com as palavras ou frases que tem aqui. Pode colocar o número que está ao lado, porque algumas frases não vão caber, certo? 5 minutinhos para a gente completar essa questão.
Foi? Começar a correção do quinto da página 33, que é o que a gente está fazendo agora. Vamos trocar a guia e a gente vai fazer a correção do texto da página 33. Certo? Vou iniciar. Agradeço. Vamos lá? Last Thursday, my students from the 7th grade answered a questionnaire about the reading test. They were 13 to study in my class on that day, and the 100 games out of 22 said they didn't like to read books very much. None of them didn't like it all, and only yes said they like it. Isso é errado. Tá errado. Tá errado. Só um momento, gente. Foi. Gente, essa questão, ela foi mal formulada. Quando eu fui responder agora com vocês, eu percebi que está faltando algumas palavras e outras não estão de acordo com o texto. Então, a gente vai pular a quinta questão da página 33 por má formulação, certo? Agora, a gente vai para a página 34. Pula essa quinta questão por má formulação. A gente vai ler esse textinho que tem na página 34 e responder as questões de acordo com esse texto, certo? Deixa eu ler. Ler esse textinho pequeno que tem na página 34 e responder a primeira, segunda e terceira questão, de acordo com esse textinho, certo? Esse texto diz um pouco a respeito sobre o texto que vocês leram na página 30 para realizar a atividade de casa. É um texto curtinho para responder a primeira, segunda e terceira questão, da página 34.
Fui eu. Foi? Está na página 34, na primeira e segunda questão. Não. Aí tu já corrigiu a atividade de casa. Foi? Terminasse, Vitor. Terminou? E a segunda? A 34 não. A 34 era que a gente ia iniciar ontem, não iniciou. Depois eu volto. O terceiro está falando daquela bolha. O terceiro está falando daquela bolha. Mas é sobre esse textinho daqui de cima. Certo? Vou corrigir agora a página 34, primeira, segunda e terceira questão. Vou colocar aqui. Sobre o que esse textinho está falando? Ele fala sobre a descrição da rampa. Na segunda questão, me pedindo para a gente circular qual dessas duas sentenças estão de acordo com esse texto. Está acontecendo agora, está acontecendo no futuro ou está acontecendo no passado? Ou aconteceu no passado? Na segunda. Aconteceu no passado. Então, a gente vai circular happening in the past. Certo? Na segunda questão, o texto fala sobre algo que aconteceu no passado. Na segunda. Na primeira, a descrição sobre a rampa. Na primeira questão, está falando sobre a descrição da rampa. Certo? Terceira questão agora. Quais as expressões que o escritor utilizou para que a gente entendesse que esse acontecimento ocorreu no passado? Alguém fez? Quais as expressões que tem? Oi? Quais as palavras, quais as frases? Sim, quais as frases ou palavras que ele utilizou para que a gente entendesse que isso foi um ato que aconteceu no passado? Tem o quê? For thousand years ago. Entendeu agora? Dá tempo. O que mais tem aí que a gente pode utilizar, entender que é uma expressão do passado? Was. That was. Que eu acho que eu tenho. Tem algum verbo no passado? Algum específico verbo no passado? Específico. Was the takeman. Aqui? That was for escrito 4,000 years ago. Was the takeman. Design. Certo? That were 4,000 years ago. It was the statement. Tem um verbo no passado, certo? Agora a gente vai fazer a quarta questão.
Deixa eu trocar aqui. A gente vai escrever o porquê que o escritor desse textinho utilizou there was e there were, certo? Ele utilizou essas duas expressões. E por que ele utilizou essas duas expressões? O que é que veio depois dessas expressões que ele utilizou? Por que a gente usa there was? Por que a gente usa there were? There was, there were. Certo? É do mesmo texto, é tudo relacionado a esse quadradinho acima. Por que o escritor utilizou esse verbo? Vale, tá quebrando passado. Vale, tá passado. É, mas os dois indicam que está no passado. Por que ele não usou só um deles? Não. Eu uso the was para o quê? E eu uso the were para o quê? Para indicar que está no passado, tá certo. Mas um eu utilizo para certas coisas e o outro eu utilizo para outras coisas. O que são essas coisas? Foi? Vamos lá. Nessa quarta questão, ver se vocês entendem. Quando ele usa the was, ele está se referindo a surprising future, que é uma sentença no singular. E quando ele está usando the were, ele está falando sobre o plural. Entendeu? Quando ele usa the was, ele está falando sobre algo que está no singular. E quando ele usa the were, ele está falando sobre algo que está no plural. Surprising está no singular. Hers está no plural. Certo? Foi? Presta atenção, rapaz. Quando ele usa the was, é porque ele está se referindo a algo no singular. Quando ele usa the were, ele está se referindo a algo que está no plural. Certo? Essa é uma das possíveis respostas. Isso. Plural também. Certo? Posso ir para a página 35. Todos concluíram aí? Na página 35, a gente tem uma tabelinha para a gente completar. Uma no presente e outra no passado. A gente vai usar is, are, was ou were, certo? Em um minuto a gente faz isso aí. Today, that. A gente vai falar no presente e no passado, singular e plural. Isaías, presta atenção. Dois no plural vão assim. Um é no presente e outro é no passado. Vai ter um singular no presente e um singular no passado. Certo? Na quinta questão é só para a gente completar a tabelinha. Gostou? Pois aí. Essa tá bem fácil.
foi? Vou corrigir. Quinta questão. Today, the... O que é? Depois do the. Today, the... Attest about the parents. Today, the... Qual é o verbo? Eu estou falando do presente. Qual é o verbo que eu utilizo no presente? Só o pé. Presente tem aí em cima as opções. Is e are. Today, the... Singular. Today, the... Today, there is a test about the parents, certo? E abaixo tem there, plural, é como? There are 25 students in class now. Queríamos nós, aqui estamos com 3. No passado, last Monday, there está no singular. Last Monday, there, na primeira tá. Eu estou falando apenas sobre uma prova. Se eu estou falando sobre uma prova, está no singular. Last Monday, there was a test about. Certo? Na opção abaixo. Yes, there, agora está no plural. Exatamente. 32 estudantes em classe. Então, está no plural. Certo? Aqui abaixo a gente tem uma tabelinha mostrando como a gente usa o that was e o that were no afirmativo, no negativo e... Saúde. Saúde. No afirmativo, negativo e interrogativo. O afirmativo, there, que é a base, was ou were, se for singular ou plural. Certo? O negativo, o que acrescenta é apenas o not. A gente tem algumas contrações aí, como wasn't e weren't, certo? E no interrogativo, a gente troca o verbo com o pronome. Então, ao invés de ficar there was ou there were, a gente faz was there, were there. Certo? Essa tabelinha que tem aí. Já? Com isso, a gente vai fazer a sexta questão. Marcando, circulando, no caso, qual dessas duas opções de negrito estaria correto para a frase. Certo? Lembrando que o was é para singular e were para plural. Vamos lá? Vamos fazer a sexta questão agora. Foi? Foi? Was é passado.
Eu não estou conseguindo ouvir. Fala só um pouco mais alto ou abaixa um pouco a máscara para falar. Left, last, last. É isso que você está perguntando? Passada. Todas essas frases estão no passado, que a gente quer saber se está no plural ou no singular, certo? Last significa o passado, algo que já se passou. Foi? Sexta questão. Oi? Letra E. Tá, pecinha. Isaías, você tá fazendo? Eu só tô vendo teu riscando. Ah, não pode ficar. Certo? Foi? Foi? Foi, Isaías. Certo. Corrigindo o sexto da página 35, letra A, Isaías ficou com there. Foi? There was a great football match in the stadium last Sunday. Certo? Vocês colocaram was. Letra B. There wasn't or weren't. Wasn't any water. Wasn't. Está no singular. Letra C. There two birds on my window. There, okay. Were two birds on my window. Estamos falando do plural, dois pássaros. Essa aqui é uma pergunta agora. Was ou were? Oi? Was or were? Were there any people you know? Certo? E a letra é? Wasn't. A última? There wasn't a watch on the table. A gente está falando de uma mesa, certo? A mesa. Então, está no singular. Foi? Concluímos a página 35. Vamos agora para a sétima questão, que é resposta pessoal, certo? Vocês vão usar ou o verbo to be, was ou were, ou vai usar o that was, that were, certo? Vocês estão falando sobre vocês, o seu quarto, como estava ontem. É uma resposta pessoal para usar that were, was, were, there was ou that were, certo? Sétima questão, alguns minutinhos para vocês responderem, tá? Lembrando que a resposta pessoal tem que ser coerente. Se está
plural, a gente utiliza o verbo no plural, certo? A sétima questão. Sétima questão. Foi? Concluíram? A sétima questão da página 36. 36. Foi? Mais 2 minutinhos. Foi? Foi? E a resposta pessoal é mais fácil. Vou iniciar. Sétima questão. Yesterday, my brethren. Como é que ficou o tempo? Yesterday, my brethren. Tem o que é assim, tu colocou o quê? Isso. Aí está se referindo ao passado. Ó, a gente vai usar was, certo? Ele está falando sobre ontem, entendeu? Oi? A, mas ele está se referindo ao passado. E de toda forma está no singular, então a gente teria que usar was, certo? Tarará, a pair of shoes on the floor. O que é que eu posso utilizar aí? That was ou that were. Vamos lá. That was ou that were. Bom dia. Foi, there was a pair of shoes. Chegou a believe página 36, a gente está corrigindo. Certo? There was, certo? Continuando, depois, and tarará, 3 t-shirts. Were 3 t-shirts on the floor, 2. Certo? Antes de a laptop, como é que a gente deixa?
There was. And were two books from school on my bed. My mother passado. É, não Hã? Não, todas estão no passado. Oi? É no passado. My mother was happy with me. Certo? Sétima questão concluída. Tem um textinho nessa página 36 para a gente completar, certo? Você paga. Página 36. Primeira questão, que tem um texto, certo? Certo. Tem algumas palavras em parênteses, que é o que a gente vai modificar. A gente vai colocar no passado, certo? Façam a primeira questão da página 36, que vai até a página 37. Lá. Lembrando que alguns verbos são irregulares. Oi? Aí a gente volta para ela depois. A gente pulou. Mas aí, na hora do intervalo, eu vou conferir novamente. Certo? Fazer a primeira questão da página 36, que vai até a 37. Tem alguns verbos em parênteses para a gente completar o texto e a gente vai colocar no passado. Lembrando que alguns verbos são irregulares. Eu vou dar para você aqui. Oi? Cadê? Tu terminou a 36? A continuação é na 37. Tenta fazer e continuar na 37. A gente vai corrigir.
Foi? Vou começar na 36. Depois a gente vai para 37. Certo? Eu tenho que concluir a 36. Vou começar na linha após o ponto, que é o que tem o tracinho da casa. The vast majority of the lines. Em parênteses, eu tenho o verbo be. Como é que ficou? Na página 36. Isso. Vou corrigir a página 36. Eu vou começar. Hã? Colocou no contínuos. E aqui só tem o be. Quando a gente vai utilizar no negativo, aqui tem be as not. Porque no caso, as palavras aqui estão no past simple e não no past continuous. Vamos lá? The vast of majority of the lines be made. Be, no caso, o verbo no passado. Como é que ficou? O passado de be. Eu estou falando aqui do plural ou do singular. Alguém? Eu estou falando das lines. Lines está no singular ou está no plural? Word. Que está no plural, tá vendo? Certo? Aqui. Foi? The time when people refer to a dinástica, tem em parênteses, live. Como é que fica no passado? Como? Was lived. Lived. A gente corta o was e deixa só o lived, porque não está pedindo o verbo to be junto, só está pedindo o verbo de ação, certo? Então fica lived. Acrescenta apenas o de. No próximo, a gente tem make. Lembra que make é verbo irregular. Como é que fica? Made. Muito bem. Temos be novamente em parênteses. Vai ficar no plural ou no singular? Porque fica was. Onde aqui no texto está mostrando que é o singular. Lê a continuação. Ele vai falar sobre técnicas, o sucesso dessas técnicas. Então, ele está utilizando o plural novamente, certo? Então, fica were, não was. Página 37, deu tempo de vocês completarem? Vamos para a 37 agora, certo? Eu tenho em parênteses study. Como é que fica Y precedido de consoante? Como? Study. Eu tiro o Y e acrescento o IED, certo? Exatamente. Você vai cortar o Y e acrescentar o IED. Certo? Corta o Y quando é precedido de consoante. Quando é precedido de vogal, não. E tem aí, report. Como é que ficou no passado?
O que é que eu acrescentei aí? Ninguém? Reporter. Acrescento apenas o ED, certo? Reporter. The next lines in the lieu after he. Temos aqui, faz. Lembrando que faz no passado é irregular. Como é que ficou? Faz no passado é irregular. Como é que a gente faz aí? Ninguém? E faz. Tá. Ó. Ó. Passado de faz, que é um verbo irregular, certo? A gente não acrescenta o D é D, o I é D, porque o verbo é irregular. Então, ele total, ele se modifica. Em seguida, a gente tem look em parênteses. Como é que vai ficar? Look é um verbo regular. Como é que fica? Oi? Look. Muito bem. Certo? Vocês têm que estudar a tabelinha de verbos irregulares também. Logo abaixo tem want. Como é que fica want? Wait. Wanted. Certo. Want é verbo regular. Went é um passado, mas não desse verbo. Certo? Went quer dizer que eu fui. I went. E aqui é do verbo ir. Lá. Agora eu tenho parênteses. Quem? Quem é um verbo irregular. Como é que fica? Irregular. Quando é irregular, eu altero a estrutura do verbo. Como é que fica? Quem? Verbo irregular. Você tem que estudar também. Who. Certo? Quem? Tu. Continuando. Em parênteses, eu tenho live. Live é um verbo irregular também. Como é que fica? Irregular. Então, a gente não usa a regrinha do D, é D e é D. Live, no passado, é left, certo? Verbo irregular também. Live, left, tá? Left. Também. Esquerda. Direita é right. Certo? A próxima a gente tem use, que é um verbo regular. Como é que fica? I é de? O I, eu só coloco quando eu tenho Y no recebido de consoante. Então fica apenas o D. Porque a gente já tem o E, certo? Use. Oi? Já termina com E, não tem Y, a gente acrescenta apenas o D, tá bom? Foi? Alguma dúvida sobre alguma palavra dessa questão?
Vamos lá. Agora vai fazer a primeira questão sobre o texto. Vocês vão ler o texto sozinhos e vão responder. Onde que é localizado as Nakta Lines? Como que as pessoas fizeram, certo? Deixa eu ver quantas letras são. Era a letra A, a letra D. As respostas são apenas sobre esse texto. Lê novamente, vê as perguntas e responde em alguns minutos, tá? Lê a primeira pergunta, vê o que a pergunta quer e vai para o texto, vai ficar mais fácil, tá? Senão vocês vão ler o texto e não vão saber qual é a pergunta. Feito? Tá. Também estou aqui. A letra A, a letra D. Lê as perguntas, procura no texto. Todas as respostas estão no texto. Hã? Hã? Vire é o passado do, mas é só um auxiliar. É só para indicar algo no passado, que é um auxiliar. O auxiliar de do ou does. Mas é o passado do ou does. Só aparece aqui. É o quê? A pergunta da letra B é como que as pessoas fizeram essa. E aí, pessoal? Qual tecnologia elas utilizaram para fazer? Oi? Quantas aulas eu tenho? Quase todas. Qual é o nome dele? O nome dele. O nome dele, daquele que eu colega Augusto. Acorda? Por favor. Primeira questão lá dentro. Vamos lá. Oi?
Exatamente. Estão aí, são muito fáceis de encontrar. Lê a pergunta e procura a resposta. Está bem fácil isso aí. Foi? É até a letra D. Certo? A segunda questão, não. A terceira, né? Foi? Concluiu? Posso perguntar a letra A e a letra B, que vocês não sabem? Vamos começar com a letra A e a letra B. Onde que está localizado? Onde que as Naxalimes são localizadas? Coastal Area of Peru. No litoral do Peru. Certo? Coastal Area of Peru. Certo? Como que as pessoas fizeram essas linhas? Nadando? Tu já pesquisou sobre isso? Tu já pesquisou sobre isso? Não. Ah, passou um jornal sobre isso. Foi. Mas e a resposta do texto aí? Tá dizendo como? They made. Eu não consegui tanto de direção. Eu também não consegui tanto de seguida. Pronto. É até irrigation, mas começa usando using engineer techniques, certo? They made the lines for, né, d'água. Coloca a partir de engineer. Ai, meu pé.
Oi? Foi. E vai até. Certo? Letra C e letra D. Posso? Vou para a letra C e letra D também. Quem foi Toribio Média? Não sei falar a língua do Peru. Quem foi esse rapaz aí que está perguntando? Toribio. Fazer uma reportagem sobre Ele foi o primeiro a encontrar essa linha, no caso. Mas a resposta está correta. Ele foi um arqueologista, ele foi o primeiro arqueologista que encontrou essas linhas, certo? Depois, deixa eu ver onde é que está aqui. Na página 37, na primeira linha. The first study imported denial, certo? E letra D. Qual é o propósito das linhas? É, achou? O que é que eles queriam com essas linhas? Vamos lá? Deixa eu achar qual foi. Eles queriam enganar as ondas e conectá-las com a água. É isso? No terceiro parágrafo, onde começa, one idea is that they wanted to deficit the whales reef some of lines, certo? Eles queriam enganar as ondas e juntá-las com a água. O texto está na página 37, terceiro parágrafo. They wanted. Oi? Enganar e juntar as ondas com a água. Conectar, né? Pronto? Ó. Deve ser. Acho que é isso, né?
Oi? Sendo assim, a gente vai para a terceira questão agora. Na segunda questão, desculpa. Por que no meu da terceira? A gente vai para a segunda questão, onde a gente vai completar com a forma correta de B. Lembrando que, nesse caso, na segunda questão, nem todas estão no passado, certo? Vamos completar usando that was, não. That was, that were, that is ou that are, certo? Na segunda questão. Vamos lá. Segunda questão, bem rapidinho, que está acabando a aula. Oi? Essa primeira parte tá. Mas eu ainda vou vir de novo. Depois do intervalo. Oi? 9h30. Já. Hoje a gente tem que acabar o livro de inglês. Vamos lá. Oi? Se a gente não concluir o livro, vai. Aí vai ter aula gravada, certo? Então, vamos correr hoje. Segunda questão, página 30 aí. Aqui? Segunda questão da página 38. Vamos correr um pouquinho para fazer. Só é da A e a letra E, vou separar. Vamos? Vamos lá, 2 minutinhos para completar essa daí. Lembrando que tem algumas que não estão no passado. Certo? A gente vai completar com that was, that were, that are ou that is. Vamos lá? É só ler, vamos? Posso? Terminou? Mais um minutinho. A segunda questão da página 38. Exemplo. Segunda questão na página 38. Posso? Posso, Vitor? Foi? Terminou? Não? Dá uma pecinha. É. Aí tem que ficando agora. 7. Lá. Vou começar a correção. Terminou não? Vai, um minutinho. Dá uma pecinha. Nos dias atuais. Nowadays.
Vou começar, letra A. Senão vai. Last week, né? Cocô. There was. Certo? Vamos lá. Nowadays, there were. Por quê? Nowadays. Hoje em dia, nos dias atuais. Tá no passado. Are. There are different new jobs, like YouTubers. Hoje em dia temos novos trabalhos, né? Influências e YouTubers. Há alguns anos atrás não existiam. Há uns 20 anos atrás a rede não existia. Principalmente YouTubers, né? Vamos lá. A letra C agora. Alguém me ajuda? A letra C. De o quê? Oi? Tu tá querendo saber ou tu tá querendo me dizer? Eu ainda tô corrigindo, então. Ah, tá certo? There were three school friends in my house yesterday. A gente tá falando do passado e no plural. Certo? Letra D. There a science book on my desk that I'm using to do my homework for tomorrow class. Letra D. Letra C. There were. Certo? Letra D. There was. Por que se não está no passado? Isso, porque ele está falando, I'm using, eu estou usando esse livro de ciência para fazer a minha atividade. Então, está no presente. Tá? Então, a gente vai usar there is. Presente e singular. Certo? Se fosse passado, estaria correto. There was. Tá? That was. Letra A. Oh. Letra E. There were three watches near the computer. My brother. Certo. Tá certo porque tá no passado, porque ele tá falando quando ele foi ao quarto. Então, fica there were, como ele tá falando sobre três coisas, então, plural e passado, certo? There were. Ficou there was, are, were, is, were. Conferiu? Foi? Deu para fazer, gente? Sei. Faltam 2 minutinhos. Então, não dá tempo da gente começar a quarta questão. Não é de 9h40 que vem a terceira, ok. Da letra C? É? É a letra C que você está perguntando? É, isso mesmo. A terceira questão. Menino. A hora? A ordem. Vou dizer novamente. Você se perdeu em tudo. Ah, peraí, deixa eu encerrar a gravação. Gente, eu vou encerrar aqui. Mais tarde a gente volta aí completa com a quarta questão, certo? Por favor, coloquem o nome no chat para a chamada, tá? A gente volta daqui a pouco.